E aí, minhas turmas queridas, tranquilo e beleza? Professor Franklin aqui para dar continuidade aos nossos estudos. Eu estou falando especificamente com a minha turminha do primeiro C matutino e o primeiro D vespertino. Estou com saudade de vocês, saudade de pentelhar essa turma aí, que é muito difícil de conviver, mas eu gosto. Tô até vendo a carinha sua, tô vendo sua carinha aqui, olhando para mim e falando, ai, você é difícil. Então, tá difícil mesmo também aguentar a saudade de vocês. Mas vamos lá, mesmo à distância, vamos ficar juntinho, vamos se sentir perto. E é o seguinte, nós começamos os estudos falando que a matéria é formada por misturas e substâncias. Mas lembra da primeira aula? Se você pegar teu caderno lá, tudo não começou com um átomo, a unidade formadora da matéria? O átomo, que aí depois se junta com outro átomo igual, forma o elemento químico, e aí o elemento químico se liga formando molécula, e as moléculas se juntam, formam substâncias, as substâncias se juntam, formam misturas, não é verdade? Aí vimos lá mistura homogênea, heterogênea, tá. Então agora é o seguinte, se tudo começa com um átomo, então a gente vai trabalhar aí os modelos atômicos. Então o que é a ciência, o que é a química apresenta como o átomo. Então esta aula é para a gente trabalhar o histórico dos modelos atômicos, desde quando surgiu a ideia do átomo até como é considerado o átomo na atualidade. Vamos trabalhar esse resumo assim rapidão, para não ficar um vídeo muito longo. E aí, quero que você entenda que no final do vídeo, no final da aula, você vai na descrição do vídeo aqui embaixo, e aí você vai clicar no link para baixar, né, para abrir um arquivo que tem ali uns exercícios. Então você vai abrir o link, vai ver os exercícios ali, vai depois devolver para a gente ou no Classroom, você já tem a dinâmica do Classroom, ou você pode também pegar o material impresso na escola, fazer os exercícios e devolver, tá? Então veja lá com a coordenação da escola para você pegar o material impresso e devolver. As datas estarão lá no arquivo, qual é a data que você tem de limite para devolver o material preenchido, tá bom? Ou você devolve online mesmo, tira uma foto e sobe lá para o Classroom, e aí o professor olha, já corrige, tá legal? E vamos ficar atentos aqui no nosso Classroom com relação às postagens. O quanto que eu estou postando de vídeo e de atividade para vocês irem estudando química com o professor Franklin. Legal? Então, dito isto, vamos começar a ver os modelos atômicos, a história, o desenvolvimento do átomo. Então, tá pronto? Preparado? Então apertem os cintos e vamos nessa. Vamos reconhecer aqui os modelos atômicos e como que surgiram. Eu já vou iniciando dizendo que tudo começou lá 500 anos antes de Cristo, com Leucipo e Demócrito, essas figuras que vocês estão vendo aqui em cima. Leucipo e Demócrito, pela data aí, ó, você pode perceber que Demócrito de 460 a.C., Leucipo 500 anos antes de Cristo. Então ele é mais velho. Demócrito foi pupilo dele. E eles trabalharam aí a ideia do átomo. Só que é o seguinte, qual que é a ideia? A palavra átomo, hoje para nós a palavra átomo, em grego é uma expressão. Então uma pessoa que você quer dizer que não é normal, você não fala anormal? Pois é. Então tomo e átomo são duas palavras opostas. Então tomo quer dizer divisão. Átomo quer dizer não divisível. Então Leucipo e Demócrito surgiram com a expressão não divisível para definir do que é feito a matéria. Então, se você pegar aqui uma folha de papel e começar a picotar, né, partir em pedaços cada vez menores, vou chegar num limite, que é chamado de átomo. Ou seja, vou chegar numa unidade que a partir dali não se divide mais. Então, essa é a ideia do átomo. Um olhou para o outro e falou, beleza, então toda a matéria é formada por essa unidade indivisível? Ok. Estou com fome, vamos caçar alguma coisa para comer? Vamos. Foram embora e nunca mais se falou de átomo. 500 anos antes de Cristo. O cientista que foi abordar a ideia de átomo para explicar reações químicas foi John Dalton, 1808, mais de 2000 anos depois. Então Dalton, que já estudava sobre isso desde 1803, ele criou a ideia de que, opa, peraí, os filósofos falaram do átomo, unidade formadora da matéria. Então, essas unidades explicam os fenômenos que eu estou estudando. E sabe qual era o fenômeno? Aquela de Lavoisier. Nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então, vamos observar então qual é a ideia de Dalton para o átomo. A conclusão dele é a seguinte: o átomo é uma esfera maciça, uma bolinha de gude, indivisível,
né? O que os filósofos já falavam. Indestrutível. O átomo não se destrói nem se constrói. E não tem carga elétrica. Os átomos de um mesmo elemento químico têm o mesmo peso, mesma massa. Então, olha só. Então, se eu estou falando que essa bolinha aqui é de carbono, então eu tenho outro átomo de carbono, outro átomo de carbono, outro átomo, outro átomo. Então, são átomos iguais em peso. Os átomos, eles combinam-se em proporções fixas e definidas, que é a teoria das proporções de Dalton, inclusive. Normalmente em números pequenos, como por exemplo 1 para 1, 2 para 1, 3 para 1. Então nós temos aí a combinação de átomos diferentes. Então olha só o exemplo aqui do lado da figura. Ó. Eu tenho um átomo combinado com um átomo. Eu tenho dois átomos combinados com um átomo. Então isso aí são as proporções de Dalton dentro de uma combinação entre átomos. E esse modelo dele, após ele apresentar num congresso, ficou conhecido como o modelo da bola de bilhar. E Dalton, ele usava legendas. Você conhece a doença de daltonismo? A doença de Dalton ou daltonismo é por causa desse cientista aí, John Dalton. Ele percebeu que as pessoas observavam o mundo de uma forma e ele de outra. As cores eram outras. Como ele não identificava cores diferentes, então ele usava legenda. Então dá uma olhadinha na legenda aqui que ele criava. Ó, para o átomo de oxigênio, hidrogênio, nitrogênio, carbono, enxofre, fósforo, ouro, platina. Então ele criava aí simbologias para poder diferenciar um átomo do outro. Legal? Esse é o modelo de Dalton, simples assim, como o Natal. Aí, na sequência, o que eu quero te dizer? Numa reação química, os átomos não são criados nem destruídos. Eles são simplesmente rearranjados, dando origem a novas substâncias. Essa é a proposta de Dalton dentro de para justificar a lei da conservação das massas. Se nada se cria, nada se perde, tudo se transforma, é justamente porque os átomos sofrem rearranjo. Então, olha um exemplo de rearranjo aqui. Ó. Você tem aqui moléculas de água, que nessas moléculas de água temos aqui 4 átomos de hidrogênio e 2 átomos de oxigênio. Então esses átomos estão arranjados na forma de água. Eles se separam e se rearranjam, formando novas moléculas. Então você está vendo aí, molécula de hidrogênio e molécula de oxigênio. É isso que Dalton queria dizer no lance do rearranjo, tá bom? Agora, por que o modelo de Dalton aí já não estava muito bom para continuar para sempre? Porque ao longo dos anos aí, do século, então os cientistas já conheciam o fenômeno da eletricidade. Como é que o átomo não tem carga elétrica se existe a eletricidade? De onde vem a eletricidade se não é da matéria? Então isso já foi um furo para o seu modelo atômico. E já havia sido desenvolvido aí estudos sobre moléculas. Dalton não conhecia molécula. Dalton conhecia apenas o átomo. Hoje nós sabemos que a molécula é formado por átomos que se ligam. E para Dalton apenas eu tinha uma molécula chamada de átomo composto. Ele chamava de átomo composto quando eu tinha um hidrogênio com um oxigênio, era um átomo composto. Hoje nós falamos que é uma molécula a união de átomos, ou de uma estrutura iônica, que a gente vai ver nas ligações iônicas. Então o modelo de Dalton já furou por aí. Na sequência, nós temos um outro cientista que veio aí para explicar, portanto, a questão da eletricidade. Foi John Thomson. Isso em 1898, hein? 90 anos depois. Então, Thomson tratou desses conhecimentos do átomo, até então propostos por falta de embasamento científico. Então, ele caprichou aí nas informações científicas. Como, Franklin? Ele trabalhou as informações da natureza elétrica do átomo, sobre a divisibilidade do átomo e a presença de partículas pequenas e com carga no átomo. Ou seja, ele é o descobridor dos elétrons. Então, a primeira partícula subatômica que foi descoberta foi o elétron. Então, hoje sabemos que o átomo tem prótons, nêutrons e elétrons. Os elétrons foram descobertos por este cara aqui, John Thomson. Então, vamos ver qual é a ideia de Thomson para o seu modelo atômico. Ele analisou esse tubo aqui em funcionamento, chamado de ampola de Crookes, porque foi utilizado por William Crookes, também chamado de tubo de Geisler. Então, são dois cientistas que levam o nome deste tubo, que popularmente é o tubo de raios catódicos. Lâmpada desligada, lâmpada ligada. Então,
essa luminosidade aqui são os raios catódicos. E era justamente esses raios que queríamos saber. Do que são feitos esses raios catódicos? Então tá aí, ó, os raios catódicos, ou seja, uma energia luminosa. Ele então era tratado como energia por conta de fazer essa sombra aqui, né? É uma luz que bate no objeto e forma uma sombra. É uma energia que tem uma trajetória linear. É uma energia que causa essa fluorescência. É uma energia que, na sua trajetória linear, pode ser desviada na presença de um campo magnético. A experiência feita é o seguinte, ó, esta placa metálica ela tem carga positiva. E com carga positiva houve uma atração desses raios na direção da placa, provando que os raios são negativos. É assim que surgiu a ideia de que os raios catódicos são feitos de partículas negativas, algo dotado de carga negativa que ele chamou de elétron. Então, para demonstrar que os raios catódicos são constituídos de partículas que possuem energia cinética, construiu então esse tubo aí. Beleza, tubo de raios catódicos porque do cátodo sai o raio. E aí, uma hélice foi colocada bem no meio desse experimento. E essa hélice girou. Quando o tubo funcionou, a hélice é empurrada do cátodo para o ânodo, devido ao impacto desses raios. Então imagine que essa hélice ela girou de um lado para o outro em função do funcionamento da lâmpada. Então, esses raios catódicos têm o seguinte, tem duplo caráter. O de partícula, pois somente uma partícula pode empurrar outra partícula, no caso a hélice. E também tem um caráter de energia, porque tem a sua trajetória linear, luminosa, formando sombra e com carga elétrica negativa. Dualidade onda-partícula é o que nós podemos dizer para o elétron. Tudo isso foi observado a partir dessa experiência dos tubos de raios catódicos. E com isso, Thomson chegou a quais conclusões? Vamos ver aqui, ó. Antes das suas conclusões, observação aqui do funcionamento da ampola de Crookes. Nós temos aqui, ó, átomos no estado gasoso, e esses átomos no estado gasoso vão receber aqui, ó, a carga elétrica que vem do cátodo. Então a carga elétrica que vem do cátodo são os raios catódicos, que Thomson chamou de elétrons. Esses elétrons vão bater nos átomos, e ao bater nos átomos, ó, chegou no átomo, bateu, ó, os átomos recebem o impacto deste elétron que veio do cátodo, e nesse impacto ele solta outro elétron. Você está percebendo que bolinhas vermelhas são elétrons e os átomos contêm bolinhas vermelhas aqui na sua superfície. Essas bolinhas vermelhas também são elétrons. Então, o que acontece? Vem o elétron do cátodo, aqui ó, vem o elétron do cátodo, bate no átomo e esse átomo solta outro elétron. Elétron bate no átomo e fica, e esse impacto faz soltar outro elétron, e daí vem a energia luminosa. É daí que eu percebo essa luminosidade, tá bom? Então, é assim que funciona a experiência de raios catódicos. Portanto, como é que ficou aí o modelo de Thomson? O átomo é neutro, já que a matéria é neutra. Ok, então você não toma choque toda hora. O átomo é uma esfera, ok, só que ela não é maciça, ou seja, não é dura. O átomo tem elétrons, que possuem carga negativa, assim diz Thomson. Então, sendo assim, ele deve apresentar partículas positivas para que a carga final seja nula. Para anular uma carga negativa, tem que ter uma carga positiva. Quem é essa carga positiva? Hoje nós sabemos que são os prótons, mas não foi Thomson que descobriu os prótons. Os elétrons não estão fixos ou presos no átomo. Eles podem ser transferidos para outro átomo em determinadas condições. Se lembra da experiência que vem a carga elétrica, bate no átomo, recebe este elétron e solta outro elétron. Então esses elétrons são transferidos numa condição como esta. O átomo pode ser considerado como um fluido contínuo de cargas positivas. Então essa massa verde que você está vendo aqui embaixo, ó, essa massa verde é uma massa fluida, ou seja, como se fosse uma massa de pudim.
é uma massa que é molinha. Ela é mole, ela. Entendeu o que eu tô falando? Ela é fluida de carga positiva. E aí, no meio dessa massa fluida estão distribuídos os elétrons, que possuem as cargas negativas. Daí a matéria está neutra. E ele associou o seu modelo a um pudim de passas, onde a massa verde é a massa do pudim e os elétrons, as cargas negativas, são as uvas passas ou ameixas. Como os elétrons que estão espalhados apresentam a mesma carga, existe entre eles uma repulsão mútua, o que faz com que estejam uniformemente distribuídos na esfera. Então ele diz que os elétrons são de carga negativa e partículas de mesmo sinal se repelem, então estão igualmente repelidos ao longo da superfície do átomo. Este é o modelo atômico de Thomson. Só que Rutherford veio para poder colocar ordem aí, um pouco mais de ordem no átomo. Quando eu falo ordem, não é porque estava uma bagunça, não. Ele vem para atualizar o modelo atômico. Então, o Rutherford ele trabalhava com radioatividade. Se hoje nós conhecemos alfa, beta e gama, é devido a Rutherford. Então, foi através do experimento de Rutherford com a radioatividade que ele atualizou o modelo atômico dele. Como que ele fez isso? Olha só. Uma caixinha aqui, ó, para colocar dentro o material radioativo. Esse material radioativo aqui é o polônio. E o polônio dentro de uma caixinha de chumbo, emitindo radiações. Essas radiações saem da caixa através de um único orifício. Essas radiações passam por um orifício também de uma placa de chumbo. A ideia é que apenas algumas partículas de linha reta fossem para frente, trajetória linear. E aí, uma folha de ouro foi atingida pelos raios alfa, descobertos por Rutherford, que saíam do polônio. Então, como que eu sei, Franklin, que o raio alfa bateu aqui na folha de ouro e passou para o outro lado? Eu sei que passou para o outro lado por quê? Porque tem aqui o anteparo móvel de sulfeto de zinco, é uma espécie de chapa de raio-x. Então é basicamente isso. Pensa que a folha de ouro é você. E do outro lado tem a chapa de raio-x. E aí você não consegue ver a sua mão? Você não percebe lá a sua mão, teu braço, a perna, o tórax? Então, quando você enxerga o seu braço na chapa de raio-x, aquilo ali é uma sombra. O seu corpo absorveu o alfa, passou. E em volta eu tenho manchas. As manchas que receberam as partículas alfa. Essa é a ideia, tá? Então vamos mostrar essa imagem aqui de uma maneira mais bonitinha, pedagogicamente falando. Então tá aqui, ó. O raio alfa passava na grande maioria pela folha de ouro e atingia aqui o sulfeto de alumínio. E percebia-se na experiência que algumas manchas estavam fora da trajetória linear. Umas manchas fora da trajetória. Houve um desvio de partículas alfa. E algumas partículas alfa batiam na folha de ouro e voltavam e manchavam aqui o sulfeto de zinco. Então, Rutherford percebia que boa parte das partículas alfa atravessaram a lâmina de ouro, algumas sofreram desvio e outras batiam e voltavam, ricocheteavam. Bom, de acordo com a teoria do modelo de Thomson, as partículas alfa sofreriam certo desvio, mas não tanto desvio como se percebe no modelo de Rutherford. Então, se for para pensar como o modelo de Thomson como verdadeiro, as partículas alfa passariam muito reto, com pouco desvio. Mas Rutherford falou, não, o modelo atômico tem que ser atualizado, porque existem desvios muito grandes e algumas partículas alfas batem e voltam. Então, olha só a conclusão que ele teve. Ele teve a conclusão de que a folha de ouro tem átomos um do lado do outro e as partículas alfa que passam diretamente sem desvio algum é porque passam por um grande vazio. Presta atenção nessa palavra, grande vazio, que é conhecido como eletrosfera. As partículas que sofrem um certo desvio, esse desvio acontece porque passaram perto de uma região pequena e positiva chamada de núcleo. E é no núcleo que estão os prótons. Aquelas partículas que batem e voltam,
É porque bateram exatamente no núcleo. E o núcleo é uma região muito dura, muito pesada, responsável pela massa do átomo. Então, o átomo tem massa? Tem, devido ao núcleo dele, cheio de prótons, de acordo com Rutherford. A eletrosfera é um grande vazio que não oferece massa alguma para o átomo. E essa eletrosfera é 10 mil vezes maior que o núcleo. Então existem algumas comparações. Se você pegar uma bolinha de ping-pong, colocar no centro do campo de futebol e tentar se imaginar num drone, vendo a imagem assim de fora, ó, vai lá para cima. Então, todo o estádio do Maracanã é a eletrosfera deste átomo e aquela bolinha de ping-pong lá no campo de futebol é o núcleo. Para você ver, o tamanho é aí, ó, a discrepância, né, da distância aí, ó, né, o tamanho do núcleo para a eletrosfera. Se eu, Franklin, 65 quilos, se eu tiver todos os meus átomos divididos assim, ó, núcleo de um lado, eletrosfera do outro, todos os núcleos dos átomos do meu corpo estariam aqui no tamanho de um grão de areia, pesando 65 quilos. E todo o meu tamanho aqui de corpinho teria massa desprezível, porque todo o meu tamanho é devido à eletrosfera. Nossa, eu tô gordo. Não tô gordo, tô com uma eletrosfera enorme, porque o volume é feito pela eletrosfera. Quando você fala, nossa, 65 quilos, meu Deus, tô gordo. Tô com muito núcleo. O peso vem de núcleo, cheio de núcleo. Todo esse núcleo do seu corpo poderia estar aqui, ó, num grão de areia. Cadê o gordo? É denso, pesado, duro. Então, ok? Então não confunde não. Volume, eletrosfera. A massa está no núcleo. Beleza? Então, bora continuar aqui. Opa. Conclusões de Rutherford. Então, o átomo apresenta um grande vazio que chamamos de eletrosfera, onde ficam os elétrons, a esfera de elétrons. Maravilha! E aí, existe um lugar pequeno, duro, denso, chamado núcleo. Ele é positivo e ele está disperso, está no meio da eletrosfera. Maravilha! Então, está aqui. Os elétrons estão em órbitas circulares, de acordo com o modelo de Rutherford. Núcleo paradinho, e aqui eu tenho elétrons em órbitas circulares. E isso, na época, remete ao quê? Ao modelo planetário. Rutherford criou o que foi chamado de modelo planetário, onde o núcleo faz a função do Sol e os elétrons, os planetas, em órbita em torno do núcleo. Pronto. Então tá aí. O núcleo contém prótons, que são partículas de carga positiva. A eletrosfera contém elétrons, que são as partículas de carga negativa. Então, prótons positivos no núcleo, elétrons negativos na eletrosfera e a matéria está neutra. Ok? Tá aí o modelo planetário de Rutherford. Agora, esse modelo já não deu muito certo. Por quê, Franklin? Horas. Porque o elétron não perde energia e não colide com o núcleo ao se movimentar em órbita em órbita ao redor do núcleo. Por que o elétron não perde energia e não vai se aproximando e colidindo? Uma vez que na física a atração de cargas elétricas de sinais opostos já era conhecida. Então, isso era uma dúvida. Por que os elétrons não se chocam com o núcleo? Então, a resposta disso veio com outro cientista, em 1913, Niels Bohr. Niels Bohr, que fez toda uma interpretação aí do porquê que o elétron não se choca com o núcleo. Então vamos lá. O que ele fez? Ele fez a interpretação dos espectros, ou linhas espectrais. Então, a luz branca é a soma de todas as cores. Muito bem. Agora, existem coisas chamadas linhas de emissão. As linhas de emissão significam, será que todas as cores são emitidas por qualquer lâmpada? Toda lâmpada tem luz branca? Essa luz branca aqui vem da difração. Essas cores aqui do espectro contínuo vem da difração da luz branca. Então dá uma olhadinha aqui, ó. O Bohr, ele chegou à seguinte conclusão. Existe um estudo, gente, chamado teste da chama. O teste da chama é o seguinte: você aproxima um sal próximo do fogo e esse fogo vai ter uma coloração. E isso aqui é o espectro. Isso aqui é uma linha de espectro. Então você tem aqui ó, uma cor verde, quando eu tenho um sal de cobre, uma luz amarela quando o sal for de sódio, uma luz vermelha quando o sal for de estrôncio. Então isso aqui é uma linha espectral. Isso aí é o espectro.
Então, o estudo da luz, conseguida dessa maneira, permitiu a obtenção dos chamados espectros descontínuos. Ou seja, é o espectro que mostra apenas uma cor. O espectro contínuo, todas as cores juntas. Então, olha aqui, ó, a luz branca. A luz branca vem, passa por um prisma e sofre difração, separação das cores. Espectro contínuo. Agora, essa luz aqui é feita do vapor de hidrogênio, do gás de hidrogênio. Lâmpada de gás de hidrogênio. A luz da lâmpada de gás de hidrogênio, aparentemente branca, quando passa pelo prisma, se separa em cores. Olha as cores formadas. Não são as mesmas cores da luz branca. Então existe sim a luz branca, que é a soma de todas as cores, mas existe a luz para cada tipo de gás no espectro descontínuo. Então, analisando o espectro descontínuo, olha o hidrogênio, ó, cores diferentes para o espectro de hidrogênio, cores diferentes para o espectro do hélio, cores diferentes para o do sódio. O que é isso, Franklin? Bom, de acordo com o Niels Bohr, ele pegou o modelo planetário e atualizou. E disse o seguinte, ó, o átomo apresenta elétrons a determinadas distâncias do núcleo, chamado camadas eletrônicas. Camada 1, camada 2, camada 3, camada 4. E cada elétron está numa camada. Esse elétron, ele é capaz de saltar por uma camada mais externa e volta. Quando ele volta, ele emite uma luz. Então, a luz observada no espectro corresponde a um salto do elétron de uma camada eletrônica para outra camada eletrônica. Ou seja, cada camada eletrônica apresenta um nível de energia. E essa energia é representada pela luz diferente, pela cor de luz diferente. Pronto. Então, o modelo planetário de Rutherford, com a esfera de elétrons, agora foi atualizada, por isso que é chamado de Rutherford-Bohr. Porque o Bohr pegou o modelo planetário e colocou os elétrons agora em determinadas camadas, ou órbitas estacionárias. Camada, 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 camada. Então, cada elétron está numa determinada camada eletrônica. E é assim que funciona. Os elétrons se movem ao redor do núcleo em um número limitado de órbitas bem definidas. E que são chamadas de órbitas estacionárias. Então está aqui, elétron em cada órbita. E você estava aqui, ó, movendo-se de uma órbita estacionária, o elétron não movendo-se em uma órbita estacionária, o elétron não emite nem absorve energia. Então, se ele ficar aqui, ó, rodando na sua camada, não vai absorver nem emitir energia, não tem luz envolvida no processo. Quando que tem luz envolvida no processo? Quando um elétron absorve certa quantidade de energia, que é chamado de quantum, ele salta para uma órbita mais energética. Ó, ele absorve que tipo de energia? Luz, eletricidade, calor. Salta para uma camada mais externa, que é mais energética. Quanto mais longe do núcleo, mais energética é a camada. Só que aí é o seguinte, quando ele volta para sua órbita original, libera a mesma quantidade de energia na forma de luz, que é o fóton. Então, ele está lá na camada mais energética, volta para a camada de origem, a energia que ele absorveu, seja lá elétrica, luminosa ou térmica, ele devolve para o ambiente na forma de luz. Então é isso, o espectro nada mais é do que isso, a volta do elétron. Quando você olha o fenômeno dos fogos de artifício, então as cores que eu estou vendo, nada mais significa do que a volta do elétron para a camada de origem. É o fóton. Perfeito? Quando você percebe aí, ó, a bioluminescência, fosforescência, fluorescência, então esses fenômenos que geram essa luminosidade, esses fenômenos são explicados pelo modelo atômico de Bohr. As 7 cores do arco-íris, você acha que vem da onde? O modelo atômico de Bohr. Pronto. Então, diante disso, qual é a ideia do modelo de Bohr? O elétron agora tem energia quantizada, quantização da energia atômica. Cada elétron apresenta uma quantidade específica de energia. Cada elétron tem uma órbita que é denominada de órbita estacionária. Ao emitir energia, o elétron salta de uma órbita mais distante do núcleo para uma mais interna. Aumenta energia. Quando consome energia, o nível de energia do elétron aumenta. Presta atenção. O elétron, quando absorve energia, fica mais energético, por isso ele salta para uma camada mais externa. Por outro lado, a energia do elétron diminui quando o elétron produz energia, quando ele devolve energia. Então, quando ele emite fóton,
seu nível de energia está diminuindo. Os níveis de energia ou camadas eletrônicas têm um número determinado e são designados pelas letras K, L, M, N, O, P, Q. Então, o átomo tem até 7 camadas eletrônicas, K, L, M, N, O, P, Q, e em cada camada eletrônica existe um número máximo de elétrons. Como que ele chegou a esse resultado? Através dos estudos dos espectros. Ele realizou determinados cálculos e esses cálculos nos trazem um número de elétrons, que a gente não vai trabalhar os cálculos aqui. O que temos que saber é que, para cada camada eletrônica, há um máximo de elétrons que podemos colocar. Então, de novo, na camada 1, que é a K, 2 elétrons, na camada 2, 8, na camada 3, 18, 4, 32, 5, 32, 6, 18 e na sétima camada, 2 ou 8. Aqui eu vou até atualizar aqui, que é 2 ou 8. Na verdade, já está mais para 8, tá bom? Porque nós temos os 118 elementos na tabela periódica. Então, sétima camada, 8 elétrons. Certo? E pronto. Essa foi a aula aí com relação aos modelos atômicos de Dalton a Bohr. Então, guarda bem isso, hein? Modelo da bola de bilhar, pudim com passas, modelo planetário Rutherford e modelo planetário com camadas eletrônicas, com níveis de energia, que é o de Bohr, também chamado de Rutherford-Bohr. Legal? Então agora vamos trabalhar em atividades sobre identificação desses modelos atômicos. Tá aqui na descrição do vídeo, clica, abre as atividades, resolve e manda a foto aqui no Classroom ou leva lá para a escola para coordenação se você pegar lá a listinha com eles, tá bom? Pronto, ó, aqui, ó, já deu aqui mais de meia hora de vídeo aula. Tá ótimo, muito bom. Se você ficou até o final, parabéns. E vamos lá, vamos para a próxima aula depois de você resolver esses exercícios, tá bom? Um beijo muito grande, fique com Deus. Tô com saudade. Um abraço.